Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre recordações do escrivão Isaías Caminha do Lima Barreto. Porque ali, precisamente no coração da cidade maravilhosa, está localizada a Gare Dom Pedro II, por onde passa toda a população suburbana rumo aos seus locais de trabalho em plena urbis. Para quem ainda não conhece, eu estou fazendo um projeto que consiste em ler a obra completa em ordem cronológica do autor Lima Barreto. Eu vou deixar um link para este vídeo aqui em cima nos cards e também no box de informações, que é onde eu explico tudo bem direitinho como é que esse projeto vai funcionar. Recordações do escrivão Isaías Caminha foi então a primeira obra publicada do Lima. A história consiste basicamente no Isaías Caminha, que é este garoto que é muito inteligente, ele mora no interior e sonha em ser doutor e vai para a capital, que era o Rio de Janeiro. Ser doutor embranqueceria o Isaías Caminha. Ele deixaria de ser esse garoto pobre e mulato para ter uma posição na sociedade, para elevar o seu status social. E isso é impressionante, a forma como ainda hoje a gente tem essa ideia de que se você é doutor, você é mais do que os outros. E uma frase que marca bem o que eu estou falando é a seguinte: ah, seria doutor, resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor. Quando o Isaías sai do interior, ele vai então para a capital, que era o Rio de Janeiro, ele recebe do seu padrinho lá no interior uma recomendação para ele entregar uma carta para um deputado no Rio de Janeiro para que ele conseguisse um emprego. Esse deputado ele não consegue encontrar por muito tempo, ele fica correndo atrás dele, ele vai em hotéis, ele vai na casa, ele vai na câmara, até que finalmente ele encontra essa pessoa e ela trata ele muito mal. Ele fica extremamente decepcionado. Isaías não consegue esse emprego e ele precisa começar então a se virar. Ele já estava pedindo dinheiro para sua mãe para conseguir se manter, mas ele vai então ter que dar outros jeitos de ficar na capital e não dar o braço a torcer então e voltar para o interior. Este percurso dele de conseguir emprego, de conseguir dinheiro, ele passa por diversas provações, digamos assim, sociais, inclusive há um roubo no hotel e eles acham que é ele pela sua cor. Um mulato está fazendo ali, só pode ter sido ele. Então é essa forma que o Lima tem de abordar o racismo, abordar esse preconceito. Você vê como o Isaías é tratado na delegacia, como ele é tratado pelas outras pessoas, como ele é olhado, ele sempre o olhar das pessoas de preconceito é algo muito marcante ao longo da leitura. E falando um pouquinho deste deputado, o Isaías ele vai até a Câmara dos Deputados um dia assistir a uma assembleia e é uma algazarra. Ele olha para aquelas pessoas e ele fica pensando o quanto elas não são capacitadas para estarem ali, o quanto elas não pensam no povo, o quanto elas não estão nem aí pro resto das pessoas. Elas só estão preocupadas consigo mesmas. O quanto é perceptível a forma como aquele ser humano só quer poder, só quer status. Também mais uma forma de status, não só como doutor, mas sendo um deputado na política. Foi com grande surpresa que não senti naquele doutor Castro, quando certa vez estive junto dele, nada que denunciasse tão poderosas faculdades. Nada nele manifestava que tivesse um forte poder de pensar e uma grande força de imaginar, capazes de analisar as condições de vida de gentes que viviam sobre céus tão diferentes e de resumir depois o que era preciso para sua felicidade e para o seu bem-estar em leis bastante gerais, para satisfazer a um tempo ao jagunço e ao seringueiro, ao camarada e ao vaquiano, ao elegante da Rua do Ouvidor e ao semibugre dos confins do Mato Grosso. Onde estava nele o poder de observação e a simpatia necessária para entrar no ministério daquelas rudes almas que o cercavam e elegiam? Nada transpirava na sua preguiçosa e baça personalidade. É um livro extremamente pessimista e ele é muito atual. Se você ler este livro, você vai perceber o quanto nada mudou ou até piorou
desde o começo da República. Eu fiquei o tempo todo me perguntando o que o Lima acharia da vida que a gente leva hoje, da política de hoje, da educação de hoje, enfim, dos jornais. Um dos grandes motivos pro livro do Lima não ter feito sucesso foi o fato dele ter colocado os jornalistas, ele ter falado o jornal O Globo, ele ter feito a caricatura de cada um desses integrantes desse jornal, dessa redação. E não é nada positivo, pelo contrário. Ele fala que o diretor, ao mesmo tempo que criticava a tirania da sociedade, da política, era um tirano. Ele tiranizava no seu jornal, ao mesmo tempo que eles falavam que lá fora a salubridade dos lugares estava péssima, a redação estava em péssimo estado, eles demitiam muitas pessoas e no jornal eles criticavam as demissões dos ministros. O jornal fala da sociedade, mas não olha para si. Eles criticam os outros e cometem os mesmos erros. E a forma como ele falou que ninguém queria ouvir foi o que exatamente fez com que o livro dele não fizesse sucesso, porque as pessoas não queriam fazer parte dessa crítica. Elas sabiam que era verdade, mas elas não queriam se envolver. E muitas pessoas, inclusive, não quiseram ler o livro. Ele não foi falado, ele não foi comentado, simplesmente deixaram ele no ostracismo, para que ele fosse esquecido, para que ninguém comentasse sobre a história. Outra coisa muito marcante na obra são os subúrbios. Os subúrbios fazem parte de toda a obra do Lima, não só aqui no seu primeiro livro. E ele sempre rebate essa questão da hierarquia, que até mesmo nos subúrbios as pessoas denominam quem é mais rico, quem é menos rico, que independente da pessoa ser da alta sociedade do Rio de Janeiro, ser de classe média ou dos subúrbios, ela vai montar uma hierarquia, ela vai montar uma disposição das pessoas e vai criticar quem é mais pobre e vai eleger quem é o mais rico, e ele vai ser considerado diferente pelas outras pessoas. E puxando para esse lado da política, o Lima também vai introduzir algumas ideias do positivismo, do Auguste Comte. Ele vai trazer um personagem que é revolucionário, que acredita muito nesses ideais, mas ao mesmo tempo que ele acredita nisso, ele também não faz tudo aquilo. Ele não tem como colocar em prática o seu positivismo, e isso é muito bacana porque a gente não tem um ideal do que precisa ser feito para melhorar a sociedade. A gente não tem uma ideologia padrão para todo mundo que, essa vai dar certo. Não é assim que funciona. E eu achei bacana ele dizer exatamente isso, porque ele não era iludido com esse positivismo. Então, é da mesma forma que ele introduz isso, ele não fala que, como a gente vê hoje as pessoas falando, não, a esquerda é melhor, a direita é melhor, assim vai dar certo. Não é um ideal padrão para todo mundo. Então isso é muito bacana, a gente repensar também a forma como às vezes a gente se ferra num ideal e acha que aquilo é 100% válido, vai dar 100% certo, quando nada nos garante que aquilo vai dar certo e vai funcionar, que a política vai melhorar, que a economia vai melhorar, que a educação vai melhorar. Algo que também fez o livro do Lima não fazer tanto sucesso foi o fato dele ser recordações. Era algo muito novo, era algo muito experimental ainda naquela época. As pessoas não eram acostumadas a ver recordações das pessoas. Era como se o Lima estivesse ali contando a sua história. Inclusive, eu senti como se o Lima tivesse puxado uma cadeira e estivesse me contando a sua história. E isso fez com que as pessoas torcessem o nariz para algo novo, para algo que estava recém no seu comecinho, recém sendo introduzido para os leitores. Então também foi algo bem negativo para o sucesso do livro. E é um livro que, no geral, você fica pensando muito. Tem passagens inesquecíveis. A forma como o Lima constrói essa república, ou como ele constrói essa política, essas diferenças sociais e também raciais que ele sofre, é muito marcante. E você vê o Lima nas passagens. Eu li a sua biografia, escrita pela Lilia Moritz Schwartz, e é muito do Lima. É ele ali contando também a sua história, e é muito incrível. É um livro que eu realmente recomendo muito para vocês. Por mais que você não esteja acompanhando toda essa leitura em ordem cronológica, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem este livro. A forma como foi a vida dele, sofrida, triste, é um livro muito pessimista, muito triste, é muito incrível, é muito marcante. Eu recomendo muito, muito para vocês. Leiam este livro, conheçam essa obra, assim como as outras obras do Lima Barreto. Bom, pessoal, eu sempre poderia ficar horas e horas falando sobre o Lima. Eu acho que ele é um autor que não cessa, que não esgota. O que ele escreveu ainda é muito nosso, é muito real, é muito o que a gente ainda vive e sofre. Que esse rapaz tão desiludido, que sofreu uma rasteira atrás da outra na vida
que teve que se virar mesmo pra conseguir um espacinho, conseguir sobreviver. É muito real, é muito mesmo. Eu acho que ela é muito importante pra todo mundo que é brasileiro. Você vai se identificar, você vai enxergar a nossa sociedade. E isso é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês estejam lendo junto comigo esses livros do Lima. Eu sempre deixo lá no Instagram, lá é mais em tempo real e eu sempre deixo o link aqui embaixo no box de informações. Não deixem de me acompanhar lá também para saber quando eu vou começar os livros, o que eu estou lendo naquele momento. Eu sempre compartilho, tiro fotinhos das passagens também. Clique em gostei se vocês gostaram, se inscrevam aqui embaixo no Pensar a Ler para receber os novos vídeos. Um beijo! E até a próxima. Tchau!